E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos continuar aqui nossa história, tá? A gente falou um pouquinho, né? E a gente não, né? O livro começou a contar um pouquinho, falou da importância do jumento, a importância das mulas, nesse início do oeste americano, né? E agora ele vai começar a falar um pouquinho sobre os cavalos, beleza? Então vamos lá. Meu primeiro cavalo herói. Dom Leonardo me contou sobre a mãe do cavalo, a égua selvagem do deserto que ele escolheu por causa de sua resistência e grande coragem. Foi no Vale do Antílope que ele e seus companheiros conduziram um bando de cavalos selvagens em direção à armadilha que construíram para eles. A perseguição foi longa, e a cerca os fizeram recuar muitas vezes antes que os mais fracos fossem laçados e amarrados. Apenas 2 éguas, uma baia cabos negros e uma buckskin foram deixadas para serem levadas para o curral no extremo sul de Sierra Pelona. Quando os cavalos capturados foram divididos entre os caçadores, ele ofereceu a égua baia como sua parte, e a conduziu para casa. Mas a égua nunca se tornou domesticada. Após criar seu potro, ela voltava para sua querência, mas sempre voltava para parir seus potros na fazenda de seu dono. O lobuno e o buckskin eram seus potros. O baio ou castanho são as melhores cores para os cavalos, disse ele, embora, se o tordilho for bom, ele é insuperável. Fairas, você tem uma esperança. Porém, quando alguém for selecionar um cavalo, observará que entre os potros haverá um que se destaca dos demais, e por sua velocidade e espírito será o líder. E quando eles correm, levam a liderança. Esse cavalo é aquele a ser selecionado, independente de sua cor. Então conheci meu primeiro cavalo herói, quem não se vangloriava de montar o filho de uma égua assim, que foi a égua que não foi domesticada. Desde então, todo velho cavaleiro que conheci tem uma história de algum cavalo que possuiu ou montou, que era seu ideal de uma perfeição equina, cujas boas qualidades ele contaria que foram ampliadas ao longo dos anos. Histórias de Dom Leonardo. Dom Leonardo nunca se cansou da minha pergunta. Se nós e os cavalos não éramos almas gêmeas. Sempre que ele dirigia para Mojave ou Lancaster na carroça, ele sempre me levava com ele. E na longa viagem até o deserto, ele me contou muito da tradição que obteve de seu pai. Pois como não tinha filhos, ele não tinha para quem passar isso. Muito disso eu perdi, e isso que eu estou contando é o que ficou nos cantos e recantos de minha lembrança. Quando os espanhóis expulsaram os mouros da Espanha, tomaram para si muitos dos segredos da equitação árabe. Um grande número de mouros entrou em Portugal, onde a arte de rejonear, embora também seja praticada na Espanha e na América Latina, atingiu o auge de sua perfeição. Esse método de tourada consiste em brincar com o touro a cavalo, enquanto o animal é tocado por uma capa por um homem a pé. E não deve ser confundido com o trabalho do picador, aquele Judas Iscariotes que monta cavalos vendados até a morte na arena. O cavalo português de hoje é o mestre da escola ibérica de equitação, e o cavalo de rédeas da América do Norte e do Sul é apenas uma fase do conhecimento combinado dos árabes, berberes e mamelucos. Os mouros, pessoal, para quem não sabe, é o pessoal ali do norte da África, tá? Junta aí esses berberes e tal, pessoal ali do norte da África que conquistou, que invadiu, aliás, a Europa ibérica, principalmente, né, por muitos anos. Só foram expulsos de lá quando os europeus aprenderam a montar cavalo tão bem ou melhor que eles, né?
Os espanhóis que vieram para o México durante a conquista eram de sangue árabe ou berbere, pois os novos cristãos foram olhados com desprezo senhorial pelos seus conquistadores e sofreram muitas indignidades, como todo povo vencido através das eras. Eles estavam ansiosos para embarcar através dos mares em um esforço para elevar-se acima do desprezo e desdém em uma nova terra onde, por falta de bom senso, mereceram a derrota, mas as vitórias que conquistaram deviam a seus cavalos. Tá? Então, a história que a gente entende aqui é que esses primeiros conquistadores que vieram, né, principalmente ali para essa região do México ali, eram espanhóis, eram pessoas que queriam sair da Espanha, né, porque eram descendentes de árabes e não eram, pelo jeito, muito bem tratados por lá. O futuro vaqueiro teve que fazer apenas algumas adaptações na sela e freio dos mouros para desenvolver o equipamento que usamos até hoje em dia. Treinando um cavalo. Os árabes estimam seus cavalos além da medida de preço. Tratam-nos com ternura e os valorizam como um rito e parte de sua fé, e até mesmo um membro de sua família. Eles são treinados com muita paciência e dedicação, até que chega o momento de ensiná-los a temer a espora mais do que qualquer coisa nesse mundo, seja animado ou inanimado. Esta escolaridade é tão carregada de dor e severidade que, depois disso, ao impulso da espora, o cavalo se joga contra qualquer criatura viva, ou mesmo contra uma parede de pedra, ou de qualquer maneira, ou qualquer coisa que seu mestre orientar. O vaqueiro seguia essa prática em seu Mustang, e pode-se facilmente entender por que os velhos laçadores conseguiam forçar um cavalo contra seu instinto de quase pânico até um urso pardo e amarrar o senhor da floresta norte-americana como um porco. E porque o golpe a cavalo, né, que é golpear uma pessoa a cavalo, era uma arma tão potente. Foi usado pelos californianos para forçar suas montarias contra oponentes e derrubá-los com a força do golpe. Embocaduras de Dom Leonardo. Dom Leonardo era velho demais para cavalgar por prazer, mas de vez em quando, numa bela manhã de domingo, ele pegava um dos cavalos, na maioria das vezes o buckskin, e depois de escová-lo, engraxar a prata no freio e nos conchos, que são aquelas margaridas, colocava sela e rédeas no cavalo, amarrava uma corda de crina, né, uma mecate, com um nó elaborado. Aliás, não era uma mecate, era pelo que ele fala aqui, né, amarra uma corda de crina no pescoço do cavalo, provavelmente aquele nó alamar, né. Enrolava a reata na dimensão exata, né, enrolava o laço com as boias todas iguais, né, pendurava na sela. Depois olhava tudo cuidadosamente para ver se estava em perfeita ordem, mas em vez de montar, ele tirava a folga das rédeas, enrolava a rédea na sela e soltava o cavalo no pátio. O velho parecia saber o que se esperava dele, pois como um velho cavalo de batalha que cheirava pólvora, Buckskin, mesmo fraco, decrépito, mas ainda orgulhoso, arqueava o pescoço, encolhia o queixo, com as orelhas empinadas para frente, e com a língua girava o cricket do Spade Beat num zumbido constante que trazia um sorriso ao rosto do velho. Cricket, eu vou ver se eu coloco uma foto aqui. Vocês vão ver que no Spade Beat, no Half-Bridge, que ele vai falar aqui pra frente, ele tem um rollerzinho, né? Ele tem uma... como que eu vou explicar? Ele tem uma peça circular ali que fica no meio do bocal, né? Fica bem aqui no meio. Por dentro desse círculo, ele é cheio de entalhes, tá? Então ele é feito para o cavalo passar a língua ali, e quando ele rola, esses entalhes eles fazem um barulho de crec, 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 tá? Por isso que chama cricket, grilo, tá? Spade Beat é esse freio, vou colocar uma foto aqui, é esse freio aqui que tem, além, o Half-Bridge seria só essa parte de baixo, o Spade Beat quando ele tem essa
essa coisa que parece uma colher em cima e essas barras laterais aí enroladas no cobre, tá? Então esse barulho, né, desse cricket levava um sorriso no rosto do velho, tirava um sorriso do velho. Um satisfeito, música. E virando-se para mim, iniciava o discurso do dia com que um firme... o discurso do dia com um cabalho, né, como se encorajado em suas opiniões pelo comportamento elegante do cavalo. Naquela época, ele se esforçava muito para explicar as embocaduras e o enfrenamento do cavalo. Ele ajeitava um pedaço no chão e com uma vara afiada desenhava muitos tipos diferentes de bocais, explicando o propósito e a função de cada estilo, formato ou forma, e as diferenças entre um e outro, e para que tipo de boca era adequado, pois os cavalos têm órgãos duros e moles e muito sensíveis, e cada um deve ser adaptado de acordo com os requisitos exatos. Além disso, os cavalos se diferem na configuração da cabeça, não há dois iguais. Eles são classificados em 3 tipos, necessitando de pontas de hastes longas, curtas, retas ou curvas. Ele desenhou 5 estilos diferentes de chileno ou mexicanos com anel, tá? Vou ver se eu acho uma foto aqui, aquele freio que tem um anel, uma argola que pega por fora. Cada um com uma qualidade diferente do outro. Um era um freio andaluz com a barra e o bocal inclinado desde as pernas até o centro, onde era arqueado para não travar a língua do cavalo e machucar esse órgão. Tinha um que chamava bigode de mouro, com uma barra curvada e um bocal baixo, muito suave, para cavalos jovens que estivessem na falsa renda, que seria o hacamore, ou nas dos riendas, né, que seriam as 4 rédeas. Tinha um outro que chamava los barriles, né, ou bocal de barril, com retângulos de cobre em volta do ferro, chamado, né, esse cobre chamava los sabores, para umedecer a boca dos cavalos, né, para ajudar na salivação da boca dos cavalos. Uma vez ele me mostrou um que parecia ser um tipo arabesco, né, com entalhes, e quando perguntei por que estava decorado daquele jeito, ele explicou que cada ranhura e espiral não era decoração, mas tinha o efeito de induzir um fluxo de saliva, pois uma coisa a se evitar é uma boca ressecada. Os bocais eram feitos com dois ou até 3 crickets, pois brincar com o cricket se tornava um hábito no cavalo e ele pega o freio com mais facilidade. Além disso, o movimento da língua evita que a boca fique seca e o animal sofra menos num dia quente, né? Fica com a boca sempre úmida, além de lubrificar a embocadura, né? Veio os half-breeds, que eu já expliquei aqui, né? Que tem essa configuração do spade bit, mas sem a parte de cima, né? Um pouco mais simples, com bocais mais baixos e mais altos, e bocais simples e sem crickets, mas com os 2 ou 3 discos de cobre para o cavalo de boca tenra. Eram usados pelos antigos vaqueiros, além do spade bit, que comumente é considerado hoje em dia como o único usado pelos cavaleiros da Califórnia, tá? Então ele está explicando aqui que tem mais tipos, né? Além o spade bit é o icônico, né? Mas como tem outros tipos que também fazem parte da cultura deles. É preciso adaptar o cavalo ao freio, dizia ele, se quiser que ele aprenda a obediência às rédeas, pois os cavalos são ferozes e orgulhosos, mas quando manejados adequadamente, são submissos e gentios como cordeiros, que se deixam dominar por um homem, e param, viram e seguem em frente como seu mestre desejar. Coisa que eu acho interessante essa parte, né, que ele fala, ele chama de mestre, né? O dono do cavalo, a pessoa, o cavaleiro daquele cavalo é o mestre daquele cavalo. Achei interessante o jeito que ele coloca. Mas, e agora, o resto a gente deixa para a semana que vem. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima.